Unidade 2. Technology is all around. Aula 8. Revisão e avaliação. Agora a gente vai rever, não é? Alguns assuntos que foram trabalhados também na unidade 2, tá certo? E para iniciar, vocês vão acompanhar comigo um VT, onde vocês poderão acompanhar um diálogo, ok? Pay attention. Congratulations, my friend. You were excellent. Don't worry. I am not disappointed. I train just twice a week. I think I could do better, but it's okay. It is not that bad. You are the second best swimmer. I know. Julia practices every day. She only deserves the medal. Let's congratulate her. She deserves it. Sure, she is our friend and an excellent swimmer. Então, vocês viram ali os personagens conversando, não é? E eu gostaria que vocês observassem o uso da terceira pessoa, não é? Porque quando eu tenho terceira pessoa no Simple Present, o que vai acontecer mesmo com o verbo? Existe uma mudança no verbo quando for forma afirmativa, não é? Diferentemente dos outros pronomes, como I, you, we, they e plurais, onde o verbo não sofre nenhuma modificação. Então, terceira pessoa, o que vai acontecer na terceira pessoa? Eu vou ter uma modificação. Vejam mais uma vez o VT, tentem identificar aí. Congratulations, my friend. You were excellent. Don't worry. I am not disappointed. I train just twice a week. I think I could do better, but it's okay. It is not that bad. You are the second best swimmer. I know. Julia practices every day. She only deserves the medal. Let's congratulate her. She deserves it. Sure, she is our friend and an excellent swimmer. Observaram aí no diálogo o uso da terceira pessoa, não é? Onde eu vou modificar o verbo, tá certo? Todas as vezes que ocorrer terceira pessoa, tá? Eu vou comentando durante a aula sobre essas mudanças no verbo. Vamos agora entender um pouco sobre o diálogo, mais vocabulário para vocês, não é? Então, eu tenho o seguinte: understand the dialogue, né? Compreendendo o diálogo. E eu tenho a seguinte oração: Congratulations, my friend, you were excellent. Que quer dizer, parabéns, minha amiga, você foi incrível. E I'm not disappointed, olha o verbo to be ali na forma negativa, eu não estou desapontada. I train just twice a week. Eu treino apenas 2 vezes por semana, não é? Olha aí o simple present, onde eu tenho o verbo train, é um outro verbo, certo? Que é treinar, praticar, tá? Então, outro verbo, mais vocabulário para que vocês possam melhorar, tá certo? I think I could do better, but it's okay. Eu acho que poderia fazer melhor, mas tudo bem. Mais um verbo, o verbo think, que quer dizer achar, né? Quando você expressa a sua opinião. Então, eu acho que poderia fazer melhor, mas tudo bem. Vejam a última oração, que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Julia practices every day. Julia pratica todo dia, tá? Julia é considerado, não é? Terceira pessoa, porque Julia é como se fosse, gente, ela, se eu fosse substituir. A diferença é que aqui eu estou usando o nome próprio, não é? Julia practices every day. Julia pratica todo dia. Então, Julia é terceira pessoa. Na terceira pessoa vai ocorrer esta mudança. Somente terceira pessoa, tá, gente? Então, he, she, it. O
que você faz com o verbo? Você vai acrescentar, não é o quê? Um sufixo. Sufixo na língua inglesa, gente, na língua portuguesa também, é o acréscimo, não é? De letras, de palavras a uma palavra raiz, a um radical, uma palavra que já existe, não é? Então o verbo, ele não vai ser plural aqui, ele vai ser conjugado, assim como a gente faz essa conjugação na língua portuguesa. Por exemplo, eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos. Viram que cada vez que eu utilizo um sujeito diferente, eu preciso modificar o verbo? Mas na língua inglesa é bem mais simples, porque na terceira pessoa, he, she, it, vai ser uma conjugação só para todos, tá certo? Então, preste atenção agora em um VT que vocês vão acompanhar com mais vocabulário agora dispostos, e eu vou continuar falando ainda sobre a terceira pessoa no decorrer da aula. Pay attention. Swimming, soccer, tennis, volleyball, table tennis, basketball, track and field, workout, Tá certo? Viram aí mais vocabulário para que vocês possam trabalhar aqui comigo, não é? O simple present, tá certo? Vamos então agora para a terceira pessoa, certo? Terceira pessoa, vai acontecer o seguinte, estou reforçando para vocês desde o começo desta revisão. Vejam que the third person é a terceira pessoa do simple present. As we know, the simple present tense works to demonstrate daily routine and habits, but there is something about the structure we must know. O que eu estou dizendo aqui, pessoal? Que o simple present não é utilizado para que a gente possa falar sobre as nossas rotinas e hábitos, não é? Do dia a dia. Ok? E o que vocês precisam saber? Vocês precisam saber que na terceira pessoa, o que vai acontecer, né? Na terceira pessoa, não é? Ocorre uma mudança porque eu preciso conjugar o verbo, não é? Então, vocês têm que observar a terceira pessoa do simple present, principalmente na forma afirmativa, negativa e interrogativa. É importante observar a terceira pessoa, que eu sempre repito e eu tenho certeza que vocês já sabem, não é de tanto que a gente fala aqui para vocês. Terceira pessoa, he, she, it. E tudo que estiver no singular, tá? Então, quando eu tenho terceira pessoa, o verbo vai sofrer modificações, que são os sufixos. Vamos lá? Então, observem os exemplos comigo, com o uso da terceira pessoa. We use this form to only make the third person singular. Take a look. Então, a gente usa a terceira pessoa apenas no singular, tá? É importante reforçar isso. Que é singular, é apenas uma pessoa. Então, eu tenho na primeira oração, he plays soccer at night. Eu estou utilizando o vocabulário de esportes aqui, os verbos. O play, gente, é um verbo que indica brincar, tocar, tá? Jogar. Então, aqui no caso, ele joga futebol à noite, tá bom? No primeiro exemplo. Aqui nos exemplos que vocês estão observando, eu tenho o que, gente? A regra geral, tá certo? A regra geral. Na regra geral, pessoal, eu acrescento a letra S, tá? Que não é plural, por favor, não confundam com plural. Eu acrescento no verbo, tá? Não é para colocar no vocabulário de esportes, nem nas expressões, é no verbo. O verbo recebe a letra S, que vai indicar que o verbo está sendo conjugado. Então, ele joga futebol à noite, tá?
No segundo exemplo, Pedro swims with Dani. Então, Pedro nada com a Dani, tá? Pedro swims. Esse verbo aqui é bem simples, ele recebe apenas a letra S, que vai indicar que esse verbo foi conjugado, foi flexionado, tá? Swims é regra geral, tá? Porque vocês vão aprender um pouquinho sobre as exceções também. She lives in Manaus. She lives in Manaus. Ela mora em Manaus. Esse verbo aqui foi flexionado porque é terceira pessoa. Pedro poderia ser he, não tem problema. Eu estou utilizando aqui no caso os nomes próprios, não é? Julia trains every afternoon. Então a Julia treina toda tarde, não é? Trains. E ali no final eu tenho o que, gente? Some verbs change a little from one another. Observe. Ok. Então, terceira pessoa funciona dessa maneira. Tem uma regra geral para a terceira pessoa, que é o acréscimo da letra S no verbo, tá bom? Então, a maioria dos verbos, né, que bom, funcionam na regra geral, onde eu vou acrescentar a palavra S ao final desses verbos quando ocorrer terceira pessoa somente, tá? Se não for terceira pessoa, gente, eu não preciso mudar o verbo, não tem necessidade de acrescentar nada, tá? Não precisa mesmo. Vamos acompanhar agora mais exemplos, não é? Com verbos que vocês viram durante as aulas aqui com a gente, onde eu tenho o seguinte: the verbs live, não é? Que é o verbo, quer dizer, morar, work, trabalhar, walk, é andar ou passear, eat, comer, and drink, que é o verbo beber. O que acontece com eles, né? Eles recebem a letra S, porque eles são verbos que entram na regra geral, tá? Veja o número 1, number 1. He lives in New York. He lives in New York. Ele mora em Nova York. He lives. Se você tirar ali a letra S do verbo, não é? O sufixo, a conjugação ficará incorreta, tá bom? Então, é preciso que você faça a conjugação. Number 2. Pedro walks the dog every day. Então, Pedro leva seu cachorro para passear todo dia. A number 3. She eats with her mother. Ela come, não é? Com a mãe dela. E a number 4. She eats by herself. Ela come, ela almoça, tá? Ela faz as refeições sozinha. Viram que eu tenho na number 1, he é terceira pessoa, Pedro é ele, não é? É terceira pessoa, she nas duas últimas orações são terceira pessoa também, ok? Terceira pessoa, então, regra geral é isso, é a regra que vai abranger a maioria dos verbos, ok? Vocês viram os verbos bem simples, mais utilizados, onde eu vou acrescentar apenas o sufixo, que é a letra S, tá? Ao verbo, tá certo, gente? Não esqueçam deste detalhe. Vejam ainda mais exemplos com a terceira pessoa. Eu tenho os seguintes verbos, tá? Esses verbos todos foram utilizados durante as aulas. The verbs, os verbos play, que é brincar, tocar, jogar, buy, comprar, say, dizer. Esses verbos todos, não é? Vocês podem observar, eles têm a terminação em Y, certo? Mas antes deles, antes do Y, tem uma vogal, tá bom? Então, play, she plays soccer on Fridays. Ela joga futebol nas sextas, não é? She plays soccer on Fridays. Na number 2, she says. A pronúncia do verbo é says, quando recebe o S. Sem o S, é say. Então, she says bad things about him. Ela fala coisas ruins sobre ele, né? Ela fala mal dele, não é? She says bad things about him. She says, ela diz, ela fala, tá?
terceira pessoa. Eu apresentei aí, gente, também a letra S no verbo, eu acrescentei, na verdade. Pedro buys his shoes with great discounts. Então, Pedro compra, né, seus sapatos, os calçados deles com grandes descontos. Tá certo, gente? Esses verbos, pessoal, eles têm a terminação em Y, como vocês podem observar, tá? Mas antes desses verbos, eu tenho uma vogal, play. Antes tem uma vogal, não é? Buy, antes tem uma vogal. Então, entra na regra geral, certo? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque agora vocês vão conhecer alguns verbos que são bem poucos, pessoal, que você vai precisar modificar, não é? A estrutura dele quase toda. Por quê? Porque ele vai entrar nas exceções agora, tá certo? Regra geral, qual é a regra geral? Eu vou acrescentar a letra S na maioria dos verbos. As exceções são poucas e por isso fica bem fácil, tá? Vejam então, quando o meu verbo ele é precedido de consoante Y, o que acontece? Vamos lá. Os verbos, não é? Que terminam em Y. Vejam aí, ele termina em Y, tá? E são precedidos por uma consoante. O que eu vou fazer, gente? Eu vou retirar este Y, tá? E vou acrescentar, gente, o IES. Observem que não é mais regra geral, não é? Regra geral, qual é a regra geral? É só acrescentar S. Vejam que aqui eu tenho IES, tá bom? IES não é mais regra geral, tá? É uma exceção. São menos verbos do que a regra geral, então isso é bom. Então, todas as vezes que o meu verbo terminar, aqui no caso, como cry, que é o verbo que está aqui no exemplo, tá? Eu tenho cry. Eu tenho também o verbo study, tá? Observem que todos acabam na letra Y, não é? Cry vem precedido de uma consoante, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou retirar a letra Y, ela vai sair e vai receber o IES. É isso que ocorre quando eu tiver terceira pessoa, tá? O verbo study também, gente, ele vem acompanhado de uma consoante. O que eu faço? Eu elimino a letra Y, né? E acrescento o sufixo IES. Então, fica studies. Veja um exemplo, onde eu digo, number one. She studies English on Mondays and Wednesdays. Ela estuda inglês nas segundas e quartas. É uma atividade rotineira, não é? Que ela faz às segundas e quartas toda semana. Por isso que eu utilizei simple present. O verbo foi modificado porque é terceira pessoa, she. Na number two, she cries every time when she remembers her mother. Então, ela chora toda vez que ela lembra da mãe, tá? She cries. O que ocorreu aí com o verbo, gente, tá? O que ocorreu com o verbo? O verbo precisou, não é, gente? Ser modificado, tá certo? Precisou ser modificado. Vamos lá, pessoal. Então, esta é a regra onde eu utilizarei o Y, que vem acompanhado de uma consoante, não é? Quando isso acontece, eu preciso retirar essa letra, tá bom? Não vai fazer mais parte do meu verbo e aí eu vou substituir por IES, certo? Então, por isso que eu estou reforçando que existe a regra geral, onde eu vou acrescentar apenas a letra S, e eu tenho as exceções, que no caso, essa é uma das exceções. Se vocês vão acompanhar uma outra regra, tá bom? Uma outra exceção, na verdade, que é a seguinte. E os verbos que têm as seguintes terminações, SH, CH, o que você vai fazer?
acrescenta ES, tá certo? No final desse verbo. Então, number 1. She smashes the ball very well. She smashes. Smashes. Esse verbo acabou em SH, por isso que eu acrescentei o ES. A number 2. He watches horror movies every time. Então, esse verbo watch, ele acabou em CH, por isso que eu acrescentei o ES, tá certo, gente? Então, terceira pessoa, ocorre essa mudança na terceira pessoa. Agora, vamos ver um pouquinho sobre pronomes interrogativos. Usamos os pronomes interrogativos where, what e when para saber informações específicas em um diálogo, tais como where, onde, lugares, né? What, coisas, objetos, quer dizer o quê? When, tempo, que quer dizer quando, tá, gente? O que está entre parênteses não é tradução, não, só é especificando do que está falando, tá bom? Vejam a continuação aqui com exemplos. Você sempre estrutura perguntas usando essas palavras no início da frase. Exemplos: Where are you? Onde você está? When do you come? Quando você chega? What are you doing? O que você está fazendo? Vejam que eu estou utilizando nesses exemplos pronomes interrogativos. Os pronomes interrogativos, gente, eles sempre ficam bem no início da pergunta, tá bom? Então, ele vem antes do do, antes do are, antes do does, tá bom? Dependendo do que você vai querer perguntar. Agora, vamos acompanhar mais um VT com vocabulário para que vocês possam melhorar cada vez mais, acrescentar mais palavras aí para o vocabulário de vocês. Pay attention. Fantasy, fantasia. Drama, drama. Horror, terror. Sci-fi, ficção científica. Love story, histórias de amor. Self-help, autoajuda. History, história. Best-sellers, mais vendidos. Então, vocabulário aí não é para que vocês possam utilizar na aula também. Vamos então ouvir novamente cada tópico desse, para a pronúncia de vocês ficar muito legal. Pay attention. Fantasy, fantasia. Drama, drama. Horror, terror. Sci-fi, ficção científica. Love story, histórias de amor. Self-help, autoajuda. History, história. Best-sellers, mais vendidos. Agora vocês vão poder mais uma vez ouvir, não é para a pronúncia de vocês ficar ótima mesmo. É o listening e writing, não é? É o áudio e a escrita. Fantasy, fantasia. Drama, drama. Horror, terror. Sci-fi, ficção científica. Love story, histórias de amor. Self-help, autoajuda. History, história. Best-sellers, mais vendidos. Certo, pessoal?
Vamos rever um pouquinho sobre as perguntas usando a terceira pessoa, como na forma afirmativa e negativa. Para fazer perguntas, você precisará usar o do e o does, ok? Quando eu utilizarei o do em perguntas? Vejam comigo. Nós usamos o do, não é? Toda vez que a gente estiver na oração I, you, we, they e plurais. Observem que o do, ele virá antes do sujeito e ele também não tem tradução, ele é auxiliar. Do you read sci-fi books? Você lê livros de ficção? Do they like horror books? Eles gostam de filmes de livros de terror? Do we need more time? Precisamos de mais tempo? Então, o do virá antes do sujeito. Aqui você não faz nenhuma mudança, tá, gente? Não faz troca de verbo com sujeito, nem nada, tá? Você só acrescenta no início dessa oração a palavra do, tá bom? Quando ocorrer I, you, we e they. E does vai acontecer quando eu tiver he, she, it, que é terceira pessoa. Does she need help with this reading? Ela precisa de ajuda na leitura? Does he enjoy love stories books? Ele gosta de livros de romance? Does it look like a romance or love story? Isso parece com romance ou uma história de amor? Ok, gente? Então, does ou does virá antes do he, she, it, tá certo? E, só para relembrar que, né, sempre antes do sujeito ou no início da oração. Eles não têm tradução pessoal, tá? Só estão mostrando aqui o tempo verbal. Quando tem do e does, quer dizer que a minha oração está no presente. E para finalizar, vamos ver um mini dialogue do Pedro e da Victoria. Do you know the story behind Game of Thrones? Então, você conhece a história, não é? De Game of Thrones? Então, ela diz o seguinte, no, what's interesting about? Não. Então, está perguntando, não é? O que tem de interessante? It's a book about politics and fantasy. The story is really engaging. Então, é um livro que retrata, não é? Fala sobre política e fantasia. Tá certo, pessoal?